Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de novembro. O Ibovespa apresentou leve alta de 0,28%. Começou o pregão sinalizando o início de um movimento de baixa no gráfico diário, mas terminou o pregão apresentando um sinal de enfraquecimento desse movimento de baixa no gráfico diário, visto que conseguiu se sustentar em fechamento acima dos 48 mil pontos, que é uma resistência que a gente já tinha mencionado para trás, ou seja, já está trabalhando essa resistência como suporte. A superação da máxima de hoje, 48.320 pontos, aumenta a chance do Ibov voltar a testar a resistência importante na faixa dos 48.550 pontos e, acima disso, o próximo patamar mais relevante, no meu modo de ver, 49.350 pontos. Mini índice. Mini índice, dentro dessa forte recuperação apresentada no G60, voltando para cima de topos lá anteriores no gráfico de 60 minutos, fica mais para a ponta compradora de day trade, desde que consiga abrir já subindo, superando os 48, a máxima desse pregão, 48, nesse momento 48.695, e na sequência apresentando um movimento de baixa no gráfico de 10 minutos e fundo acima preferencialmente dos 48.200 pontos, traz a possibilidade de buscar alguma compra de day trade no mini índice. Se abrir e continuar subindo, fundo ascendente também acima do fechamento de hoje seria uma alternativa. O único ponto negativo que eu vejo é a zona de resistência que está muito próxima aqui, região dos 49.000 a 49.115 pontos, e acima disso o próximo patamar na faixa dos 49.450 pontos. Temos aqui a PETR4 para falar de uma forte alta de 5,2%, seguindo dentro daquele movimento de subida que a gente já tinha destacado, uma probabilidade maior desse movimento acontecer a favor do que tinha sido apresentado ao final da semana passada. Inclusive o pregão de ontem também foi bem positivo nesse sentido. Agora, para quem está comprado, tem resistência importante pela frente na faixa de 8,65, depois disso na casa de 8,80, e aí já poderíamos falar na região dos R$ 9,00 a 9,07, seriam as próximas resistências acima das já citadas. Para que a Petro reverta completamente a expectativa deixada por esse pregão, que é um sinal mais de força por parte dos compradores, o ativo deveria voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, voltar a trabalhar abaixo da região de R$ 8,00 a R$ 7,95, tende a funcionar agora como suporte. Enquanto gerar, principalmente para a ponta compradora, se ela fica mais interessante se ela gerar movimento mais característico, mais visível de baixa no G60, algo assim, para se buscar alguma compra novamente em cima da Petro, principalmente pensando em swing trade. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,69%, o engolfo de alta no gráfico diário, conseguiu voltar a fechar acima dos R$ 12,00, que é um fechamento importante no meu modo de ver. A superação da máxima de hoje, 12,15, reforça a chance de termos um movimento de subida, um movimento de repique de alta, vamos dizer assim, da tendência forte de baixa, tendo como resistência pela frente um patamar em torno de 12,50, depois mais por volta de uma região em torno de R$ 12,85. Seriam os dois níveis mais relevantes que eu vejo de resistência para Vale. Fica mais para a ponta compradora de day trade, após se abrir caindo, após alguma formação de fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos, preferencialmente acima de um patamar em torno de R$ 11,85 para a ponta compradora, ou mesmo fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos acima dos R$ 12,03 também seria interessante. Lame 4 em posição de compra encerrada na Lame 4, depois que ela fez uma boa primeira hora de pregão, apresentou sinalização negativa no decorrer da segunda hora de pregão, deveria superar a máxima da primeira hora de pregão, 19,19, para caminhar para o objetivo. Como não fez isso, optei por encerrar essa posição comprada. Encerramento 19,09 com um ganho de 3,13% e um crescimento de 0,51% do capital total. A EQTL3 eu encerrei a posição comprada, ela perdeu a mínima do pregão anterior, apesar de ter fechado ainda em alta de 1,16, acima do preço que a gente tinha entrado, mas de qualquer forma ela perdeu a mínima do pregão de ontem com baita gap, abriu aqui embaixo, optei só por aguardar o fechamento desse gap para sair da posição. Então a posição foi encerrada com uma perda de 0,89% na operação e no capital total uma redução de 0,15%. Ainda é um ativo que o cenário gráfico, de maneira geral, fica mais ainda para a ponta compradora. Seguimos na ponta vendedora em Ambev e o GPA3 já com possibilidade, visto o pregão de hoje, já com possibilidade de não sair mais perdendo dessas posições. Olhando agora para Brasil Foods, BRFS3, a ação
sinalizou a formação de um topo, aqui veio no movimento mais travado de subida, a sinalização de um topo, a perda da mínima de hoje reforça a chance de queda para buscar aqui um suporte na faixa 53,12. A perda da mínima de hoje 55,12. Sendo mais ousado, abre a chance de se buscar venda de topo descendente no gráfico de 60 minutos. E mais cauteloso na perda justamente da mínima de hoje, R$ 55,12. Caso o ativo ganhe força e rompa a máxima de hoje, 57,03, ela vai aumentar a chance de romper aqui essa região, gerando aí um pivô de alta no gráfico diário e aumentando logicamente a chance de ter um repique maior de toda essa movimentação para baixo vista ali principalmente no gráfico semanal e aqui desse forte movimento de baixa do gráfico diário. Na sequência, PCAR 4, ativo terminou em queda de 3,21%, forte topo montado no gráfico diário, abaixo de um topo ali anterior, ativo mais indefinido no curto prazo, mas com o semanal ainda apresentando uma correção mais, vamos dizer assim, no tempo de toda essa movimentação para baixo, ou seja, o mensal está forte para baixo em cima desse ativo, perdendo vários suportes anteriores e não conseguindo voltar muito para cima deles, de uma dificuldade muito grande ali de voltar para cima dessa região. É um ativo que, se perder a mínima de hoje, reforça também a chance de voltar a trabalhar abaixo dos R$50 em busca dos principais suportes, primeiramente na faixa ali dos 50,52, depois na faixa dos 49,31 e por último 48,02. Para a ponta vendedora, é um papel que me chama a atenção para arriscar uma venda na formação de um topo descendente no gráfico de 60 minutos, principalmente se não ganhar muita força aqui para cima no próximo pregão, ou seja, a favor desse topo descendente no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na nossa videoanálise, um grande abraço e até amanhã.